Olá pessoal, tudo certo? Esse aqui é mais um vídeo para vocês aqui no Fritzen Lab. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma dúvida que eu tenho visto muito em grupos do YouTube, do Facebook, comentários no YouTube que eu recebo e fóruns que eu participo. É quando uma pessoa compra um sensor de corrente, mais especificamente nesse vídeo ACS712, e ela, para fazer os projetos dela com Arduino, com microcontrolador, e ela está lá medindo meio ampere, 1 ampere de um motorzinho qualquer lá, um motor de passo, uma coisa assim. E daí não está medindo, não está mostrando o valor certo no console serial, no cálculo que ela tem que fazer. E aí ela vem lá postar e perguntar o porquê que não funciona. Então hoje eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Esse vídeo é sobre o ACS712, que é um sensor de corrente invasivo de efeito Hall da Allegro Systems. Ele é invasivo porque você tem que abrir o circuito no que você quer medir e colocar ele no meio, ou seja, interromper o circuito, entrar aqui e com outro fio você sai. Ele é de efeito Hall porque ele mede para poder medir correntes contínuas, correntes CC. Então ele mede a partir do campo elétrico produzido por essa corrente. Esse sensor, o ACS712, ele vem em 3 configurações diferentes, que seria 5 amperes, né, mais ou menos 5 amperes, 20 amperes, mais ou menos 20 amperes, e 30 amperes, mais ou menos 30 amperes. E o 20 e o 30 amperes são os mais encontrados no eBay, no AliExpress, onde quer que você compre, no Mercado Livre. Nesse formato aqui, ó, tem um conector, tem o sensor, uns capacitores, um resistor e tem a saída para a entrada analógica do seu microcontrolador, do Arduino e tudo mais. Ele pode ser alimentado com tensões de até 8 volts CC, geralmente é utilizado em 5 volts, né, em conjunto com o Arduino Uno principalmente. O que mais? A saída dele, ou seja, o sinal de saída é analógico, e ele, digamos, quando você tem 0 corrente circulando por ele está no meio da escala. Então se você está usando 5 volts para alimentar ele vai te apresentar 2,5 volts quando não tiver corrente nenhuma passando. Quando a corrente for positiva, entrar no terminal positivo dele e sair no negativo, ele vai somar o 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. E quando a corrente for negativa, ou seja, ela entrar no terminal negativo e sair no positivo, ele vai subtrair, ou seja, 2,4, 2,3, 2,2 e assim vai. Em termos das resoluções, isso vai ser importante no vídeo, eu já explico por quê. A resolução de saída ou de medição do ACS712 para o de 5 amperes são 185 mV por ampere, ou seja, 0,18 volts por ampere. Para o 20 amperes são 100 mV por ampere, 0,1 volt por ampere. E para o 30 amperes são 66 mV por ampere, 0,066 volts por ampere. Por que isso é importante? Porque a resolução da entrada analógica do Arduino vai influenciar muito nessa medição, já explico para vocês. Eu quero focar então para fazer esse teste o sensor da corrente de 20 amperes, que é o que eu tenho em mãos aqui. Tá? Vocês podem ver aqui na descrição do vídeo vai estar um post no meu blog, onde vai ter uma imagem que eu fiz lá, um Arduino Uno lendo um ACS712 e o ACS712 lendo a corrente de um motor CC, um motor de carrinho, alimentado por uma bateria de 9 volts. Esse é o circuito de teste, então aqui na descrição do vídeo tem o link para o blog lá. Eu quero focar no sensor de 20 amperes. Tá? Então vamos lá, a resolução do conversor analógico digital do Arduino seria 10 bits, o que quer dizer 1024 passos, né? Ou seja, 2 elevado a 10, porque é em binário, 1024 passos. Isso quer dizer que entre 0 e 5 volts, que você pode ler com o Arduino, você vai ter números inteiros entre 0 e 1024, 1023 na verdade. Isso dá uma resolução, se você pegar os 5 volts e dividir por 1024, de 4,88 milivolts de passo, ou seja, cada passo, cada número, 1, 2, 3 até 1024, representa 4,88 milivolts que a entrada analógica consegue ler. Então vamos para um exemplo. Vamos ter que esse motor aqui do post, do blog que está na descrição, está consumindo 1 ampere. Vamos lá, né? Quando ele está consumindo 1 ampere, como a resolução do Allegro que eu estou falando é 100 mV por ampere, então ele vai ter mais 100 mV, ou seja, em vez de 2,5 vai ter 2,6 volts. E esse 100 mV, se eu dividir pela resolução da entrada analógica do Arduino, que é 4,8 mV, vai dar 20 inteiros. Então, entre 0 e 1023,
vamos dizer, a corrente entre 0 e 1 ampere, para uma entrada analógica de 0 a 1023, ele vai estar variando apenas 20 em 1023. Isso dá 1,95% da faixa, ou seja, mesmo com um motor de 1 ampere, com um sensor de 20 amperes, você vai ter apenas uma variação de 1,9% ou quase 2% para ler, então é bastante baixo. Tá? Outra coisa que eu não falei, que é importante citar, é que o ruído, ou seja, né, a sujeira devido a layout, enfim, a construção desse CI, o ruído dele são 7 mV. Então você imagina que com 1 ampere ele vai ter 100 mV na saída dele, e 7 mV são ruído, isso é 7%. Então esse sensor, basicamente com 100 mA, né, nessa faixa aí dos 100 mA, ele vai ter muito mais, ele vai ter basicamente 100% de erro. Para 1 ampere, que seria 100 mV na saída do Allegro ACS 712, são 7% de erro e assim vai. Então o erro é muito grande. Então vamos lá, eu falei para 1 ampere, né, quando esse motor estiver fazendo circular 1 ampere pelo sensor, então a variação da entrada analógica vai ser 1,95% ou 20 inteiros. Quando eu elevar essa corrente para 2 amperes no motor, se eu começar a segurar o eixo do motor, colocar uma carga, ele vai variar 40 inteiros, porque são 200 mV, né, já são 2 amperes, então o Allegro vai soltar, em vez de 2,5, ele vai soltar 2,7 volts, são 200 mV na saída para 2 amperes, dividido por 4,88 mV, que é a resolução da entrada analógica do Arduino, vai dar 40 inteiros. Então, para 2 amperes ele vai variar 40 inteiros em 1023, isso é bem pouco. Isso sem contar, obviamente, no erro de 7 mV, ali, que para 100 mV é 7%, para 200 mV cai para 3,5%, mas é considerável. Então, para resumir tudo o que eu falei hoje aqui, para você medir correntes ali abaixo de, vamos falar assim, com um sensor de 20 amperes, abaixo de 5 amperes, que é 25% do fundo de escala do sensor, você vai ter, primeiro, o ruído, que são 7 mV. Isso, né, se você olhar que a resolução da entrada analógica do Arduino são 4,88 mV, você tem 7 mV, ou seja, quase 2 inteiros só de ruído. Tá? Então isso vai atrapalhar bastante. E esses 100 mV por ampere, isso quer dizer que eu vou ter apenas uma variação de 100 mV quando eu tiver 1 ampere no sensor. E quando eu tiver, por exemplo, nesse caso, 20 amperes, eu vou ter 2 volts. Então, em vez de 2,5, vai a 4,5. Então, é, digamos, uma resolução muito maior. Para resumir novamente, um sensor desse de 20 amperes não deve ser utilizado para correntes abaixo, eu diria, isso eu estou dizendo, tá? De 25% do fundo de escala dele, que seriam 5 amperes, porque então o ruído e a resolução da entrada analógica do Arduino e a resolução de saída do sensor não vão permitir. Solução para isso. A primeira solução que eu sugiro é você comprar um sensor menor, ou seja, um sensor que sempre vai estar, digamos, o fundo de escala do sensor vai estar sempre perto da corrente que você, ou seja, um pouco maior, né, da corrente que você quer medir. Por exemplo, quero medir 7 amperes. Como esse sensor ele só é vendido comercialmente em 5, 20 e 30, se eu quero medir 7 amperes, eu vou comprar o de 20 amperes. Se eu quero medir 1 ampere, por exemplo, eu sei que a minha corrente máxima vai ser 1 ampere. Compro de 5 amperes, não compro de 30. Agora, se eu quero medir 29 amperes, por exemplo, compro de 30. Se eu quero medir 40 amperes, eu já tenho que passar para outro tipo de sensor maior, um sensor, enfim, uma linha diferente dessa do A712. Tá certo, pessoal? Nos vemos logo mais.